Começa agora na 101 FM e Prudente AM 1070, o seu Jornal da Manhã, com as principais notícias de Prudente região. Aquilo que acontece de mais importante, você ouve primeiro aqui, agora, ao vivo no seu rádio, Jornal da Manhã. Fique ligado nos destaques do dia. Bom dia, 7h03, estamos começando o Jornal da Manhã. Hoje, quinta-feira, dia 11 de fevereiro de 2021. São as principais informações, Presidente Prudente, região, destaques nacionais. Vamos ter informações do esporte. Internacional vacila contra o Sport e vê Flamengo se aproximarem. Agora, 7h03. Lembrando que o Jornal da Manhã você acompanha pelo Facebook, pelo nosso site, que é o www.101fmprudente.com.br e também pela 101 e pela Prudente AM 1070. As primeiras informações chegando são as informações da polícia no oferecimento de Zalpa Cardans, do Mário Zalpa. Jornal da Manhã e as informações da polícia. Geraldo Gomes, bom dia. Chuvosa de aqui em Presidente Prudente, né, de toda a nossa região, nós temos chuva já, uma chuva fina, mas isso provoca aí uma mistura bastante perigosa para quem está se dirigindo, principalmente nas rodovias da nossa região. Nós tivemos nas últimas horas, desta última quarta-feira, 2 acidentes graves, um deles aqui em Presidente Prudente, onde um carro e 2 motocicletas se envolveram num acidente aqui nesta avenida, que fica próxima à UPA do Jardim Guanabara, né? A batida foi bem em frente dessa rotatória, quando o cidadão que pilotava uma motocicleta bateu na lateral de um veículo e caiu. Na sequência, uma outra motocicleta não conseguiu parar e também atingiu os veículos e caiu o motociclista. Na sequência, um outro carro acabou batendo nos veículos parados. Resultado, vítima, né? As 2 vítimas foram conduzidas para a unidade de saúde ali existente. E com ferimentos de natureza leve, segundo as informações. Um outro acidente grave também, envolvendo veículos, foi um engavetamento na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Neste, envolveu 5 veículos, né? 3 pessoas ficaram feridas. Segundo as informações que constam no boletim de ocorrência da polícia, um cidadão conduzia uma caminhonete e tem um sistema de siga e pare na rodovia por conta das obras da praça de pedágio que está sendo construída naquele local. O condutor do veículo não se atentou aí para esse dispositivo e vinha em alta velocidade e acabou, né, por bater num veículo Gol com placas da cidade de Tupã. Esse veículo é da prefeitura de Tupã. Com a pancada violenta, o carro se mobilizou na pista e outros 2 veículos que vinham logo atrás também bateram. Resultado, 5 veículos envolvidos, 3 pessoas feridas, sendo 2 pessoas que estavam no veículo da prefeitura de Tupã, que voltavam de um atendimento médico em uma cidade vizinha, e 2 mulheres, né? E ainda outras pessoas que se envolveram nesse acidente aí, que tiveram ferimentos, todas elas de natureza leve, né? Esse caso ocorreu durante a tarde de ontem, na rodovia Comandante João Ribeiro de Barros. Então a gente chama a atenção de você, motorista, que vai se dirigir pelas rodovias, todo cuidado é pouco, né? Todo cuidado é pouco, há previsão de chuvas durante todo o dia de hoje para toda a nossa região. E atenção, olha, nós tivemos aí a informação que um cidadão foi preso após jogar o revólver que transportava no veículo, né, para tentar fugir aí do flagrante policial. Esse caso se deu aqui em Prudente, na rua Sabrina de Souza Olivetti. Os policiais fizeram a abordagem de um veículo, tinha 4 rapazes no interior desse carro e eles estavam em atitude suspeita, pois estavam desenvolvendo alta velocidade pela via por onde passavam. Os policiais seguiram e nesse local fizeram a abordagem. Só que antes disso, viram quando eles jogaram algo pela janela do veículo. Os policiais então retornaram e ao fiscalizarem descobriram que tratava-se de um revólver calibre 38 com 6 munições intactas. O rapaz acabou confessando que adquiriu a arma para a sua defesa, mas acabou preso e vai responder aí
pelo crime, né, de porte ilegal de arma de fogo. Essas são as principais informações, fatos que aconteceram e que merecem destaque aqui no nosso Jornal da Manhã. Só lembrando você que assim que o fato merecer destaque, eu volto com mais informações, mais detalhes, sempre em nome de Zalpa Cardança. Bom dia e um bom trabalho, Cleiton. Obrigado, Geraldo Gomes, pelas informações. Jornal da Manhã, 7h07, atualização Covid-19, Joilton Carlos. Isso mesmo, Cleiton, bom dia a você, aos ouvintes da 101 FM da Prudente AM. E o boletim foi atualizado ontem às 15h45. Informações que são encontradas no Inova Prudente /coronavírus e também no Prudente News, o mais novo portal de informações de Presidente Prudente. E a Secretaria de Saúde e Vigilância Epidemiológica que passa essas informações. Casos curados, 11.556, notificações 45.637, descartados 31.862 pessoas com os exames descartados, aguardando resultados 160, hospitalizados subiu ontem para 77, casos confirmados 12.174 e ontem subiu para 238 o número de pessoas que perderam as suas vidas aí devido à Covid-19. Uma notícia que não é boa para os moradores da cidade de Ribeirão dos Índios. Cidade de Ribeirão dos Índios que fica ali próxima a Santo Anastácio, uma cidade pequena, e ela regrediu para a fase vermelha. Neste caso, é o prefeito da cidade que decreta, devido à situação, que o prefeito não pode abrir mais do que aquilo que o Estado está fazendo, mas pode fechar, que é o caso da cidade de Ribeirão dos Índios. Há ali um surto de Covid-19, é uma cidade pequena, para quem não conhece, a cidade de Ribeirão dos Índios é uma cidade aproximadamente do tamanho do Maré Mansa, do bairro Maré Mansa, aqui em Imperial, ali juntos, é uma cidade pequena e então lá foi decretado, voltou para a fase vermelha, a cidade de Ribeirão dos Índios. Cleiton. Obrigado, Joelito, pelas informações. Jornal da Manhã, 7h09, conferindo 7h09 agora. Bom, ainda em relação à Covid, saiba como está funcionando a vacinação contra a Covid-19 em Presidente Prudente. A informação é com Jonatas Caetano. Agora, 7h09. E o nosso contato neste momento é com Vânia Maria, ela que é diretora da Vigilância Epidemiológica Municipal aqui de Presidente Prudente. E no início desta semana, a Vigilância começou a vacinação para pessoas com mais de 90 anos aqui em Prudente. Vânia, muito obrigado pela sua participação aqui conosco. Existem novos calendários que já foram divulgados pela Vigilância? Nós temos um cronograma que nós estamos fazendo a vacinação lá no Centro Municipal de Especialidades, né? Iniciamos nessa segunda-feira, dia 8, vai até o dia 5 de março, com vários profissionais para serem atendidos nesses locais, tá? Nesse local. E os idosos com 90 anos e mais começaram a ser vacinados no dia 8, e a partir da próxima segunda-feira, dia 15, serão vacinados os idosos com 85 anos e mais. Então, assim, à medida que nós formos recebendo vacina, à medida que eles forem ampliando esse grupo, né, de idosos, a gente vai estar informando. Mas, por enquanto, são esses 90 anos e mais essa semana, e a partir da semana que vem, 85 e mais. Vânia, vale ressaltar que existem duas situações opostas. Para as pessoas com 80 anos, 85 anos ou mais, e para pessoas com mais de 90 anos, elas podem se vacinar nas unidades de saúde do município aqui de Prudente. Quais documentações devem ser levadas pela pessoa? Precisa agendar um horário para vacinação? Como funciona? Nós não estamos agendando. Eles estão procurando a unidade mais próxima da sua residência. Devem estar levando o documento, né, com o número do seu CPF, e aqueles que porventura não são acamados, né, não tem como sair da sua residência, eles devem também ligar na unidade mais próxima da sua residência para que posteriormente a gente vai estar realizando essa vacina. Mas lembrando que essas pessoas que ligarem, realmente o idoso tem que ser uma pessoa que não consegue sair realmente da sua residência, porque muitas vezes acontece da equipe chegar nesses locais e a pessoa não está. Ou a pessoa achou que demorou muito, porque acaba tendo vários pedidos para ser realizada a vacinação na residência. Quando a gente chega também, a família já levou numa unidade de saúde para vacinar. Então a gente pede para que realmente aqueles que ligarem
ligar só no caso de muita necessidade mesmo, porque a gente sabe de algumas unidades nossas que o familiar leva, né, o idoso, chega lá, faz a ficha e o funcionário vai até o carro para estar vacinando esse idoso também. Então, tem muitas pessoas que ainda não precisam descer o idoso, se ele tiver dificuldade, mas tem como levá-lo, a gente também faz na porta da unidade, sem tirar o idoso do carro. Jornal da Manhã, 7h12. Na oportunidade, a diretora da Vigilância Epidemiológica, Vânia Maria, falou também sobre a vacinação de pessoas que não estão na linha de frente do enfrentamento ao Covid. E o nosso contato neste momento... Agora, 7h13. Vamos ouvir então, 7h13, o Jornal da Manhã. Lembrando que você está acompanhando pela 101 FM, Prudente AM 1070 e também pelo Facebook. Iniciou nessa segunda-feira lá no Centro Municipal de Especialidade. Nós dividimos, né, por algumas categorias, porque não tem como a gente fazer tudo uma vez, porque nós ficamos preocupados com esse montante, que a gente, na realidade, a gente não tem levantamento desses números. E cada dia lá tem um cronograma em que eles comparecem lá nesse local. Os profissionais, como enfermeiros, fisioterapeutas, né, de acordo com a data que está lá estabelecida, nutricionista, psicólogo, eles devem levar a carteira do conselho de classe. E posteriormente a essa vacinação, nós vamos estar vacinando os apoios, que são os trabalhadores de higiene e limpeza, as secretárias, recepcionistas, segurança também. Tudo isso que a gente está vacinando é relacionado a estabelecimento de saúde, né? Igual, por exemplo, o educador físico, professor de educação física, ele tem que comprovar que ele trabalha numa instituição de saúde. Porque neste momento nós não estamos vacinando o professor da academia, o personal, porque eles vão entrar quando iniciar a vacinação da parte da educação. Então, a gente tem tido várias perguntas sobre o educador físico, sobre o profissional de educação física. É só o que estão em estabelecimento de saúde. Nós, por enquanto, o que vem vacina é para os profissionais de estabelecimento de saúde. Então, não adianta comparecer nesse dia, nesse local, se realmente não for o profissional que está atuando na área da saúde. Vale ressaltar, Vânia, que não adianta insistir, não adianta causar um certo tumulto, porque a vacinação será seguida de acordo com o cronograma, correto? Sim, porque a gente gostaria de estar vacinando todo mundo, mas nós não temos vacina para todo mundo neste momento, né? Então, à medida que nós vamos recebendo, igual ontem nós recebemos vacina, mas a grande parte, 4.880, é para nós estarmos fazendo já a segunda dose das vacinas dos profissionais que começaram a vacinar em janeiro. E as demais doses vão ser feitas com 1.660 doses para os idosos de 85 anos e mais. Então, nós não temos como aumentar, nós não temos mais vacina para outro público, que não seja essa vacina que nós recebemos ontem. Então, as pessoas devem respeitar esse calendário e vai chegar um momento que a gente vai conseguir vacinar a educação, vai conseguir vacinar os outros profissionais também, as outras pessoas também. Tá certo, nós ouvimos a diretora da Vigilância Epidemiológica Municipal aqui de Prudente, a Vânia Maria. Vânia, muito obrigado pelos seus esclarecimentos, um bom dia para você. Agora no Jornal da Manhã, o tempo e a temperatura. No momento, a temperatura em Presidente Prudente está registrando 20 graus. Chove em algumas partes da cidade. Sol e aumento de nuvens no período da manhã, com possibilidade de pancadas de chuva à tarde e também à noite. Jornal da Manhã, 7h16. Lembrando que a máxima prevista é de 32 graus. Jornal da Manhã. De volta no seu rádio, o Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h20. Daqui a pouquinho nós vamos ter informações do esporte. Internacional vacila. O Internacional vacilou contra o Sport TV. Flamengo se aproximaram. Daqui
Daqui a pouquinho também informação, os comentários de Alexandre Garcia. Com 7h20, Energisa Sul-Sudeste lança programa de vistoria virtual de padrão de energia elétrica. Jonatas Caetano de volta no Jornal da Manhã. A Energisa Sul-Sudeste implantou em toda a sua área de concessão o projeto virtual de vistoria de padrão, dando agilidade para os consumidores que precisam solicitar a vistoria junto à empresa concessionária. O gerente de operação da Energisa Sul-Sudeste, Tiago Sanches, explicou como funcionará este projeto. O projeto ele tem o objetivo de facilitar a vida dos clientes, né? Então, a gente separou um grupo de profissionais, eles ficam dedicados a esse projeto. O cliente ele entra em contato com a Energisa para fazer a vistoria do padrão através do telefone 99919-2827. Essa vistoria ela é agendada e aí, através do recurso de um celular, o cliente ou a pessoa que montou o padrão para o cliente, ele vai, através de uma videoconferência com os profissionais da Energisa, ele passa pelos pontos do padrão, onde os itens que devem ser identificados e devem ser confirmados, eles são feitos de maneira virtual, né? O atendente ele faz essa ação através do celular. E terminando essa ligação, a fase de vistoria do padrão ela já está encerrada e o padrão já está apto para ser ligado. Aí uma equipe ela é deslocada para essa unidade científica somente para realizar a ligação do padrão. Isso agiliza muito para o cliente, porque se tiver alguma coisa para ser corrigida ou algo que precisa ser ajustado, os nossos profissionais já indicam isso para o cliente de maneira imediata. E é muito bom essa troca de informação, porque tudo isso é visual, né? O nosso eletricista, ele está, através da videochamada, vendo o que foi feito, e fica muito fácil e ágil de orientar o cliente as modificações que precisam ser feitas, ou se não tem nenhuma modificação, esse processo acaba ganhando muita agilidade, porque aí uma equipe é deslocada e o padrão é ligado. Ainda segundo o Tiago, um método que poderia levar até 5 dias úteis para ser resolvido junto à Energisa pode ser realizado de maneira rápida e através da internet. A ligação ela é concretizada em 1 ou 2 dias úteis, normalmente. Então, assim, aquele período de 5 dias, que seria o padrão de uma ligação normal, fica bem reduzido. A ideia foi aliar a tecnologia, né? Hoje, a facilidade que tem para fazer videochamadas, né? Os recursos que existem nos smartphones, né? A ideia foi aliar essa tecnologia para realmente gerar um benefício para o cliente, a agilidade dele ter a energia elétrica, o padrão dele ligado o mais rápido possível e ele passe a desfrutar do conforto desse benefício que é a energia elétrica. Agora no Jornal da Manhã, as informações do esporte. Faltando 3 rodadas para o fim do Campeonato Brasileiro, 2 equipes dependem só de seus resultados para conseguir o título. Essa é a condição de Internacional e de Flamengo. Os gaúchos perderam para o Sport no Beira-Rio por 2-1 e agora viram a vantagem para os cariocas cair para 1 ponto. E os times ainda fazem confronto direto no Maracanã. Apesar da derrota em casa, o técnico Abel Braga mantém a confiança. Nós nunca consideramos aqui campeões, nós nunca garantimos ou prometemos campeonato. Mas não esqueça, e eu não posso esquecer nem meus jogadores, foi isso que eu falei para eles agora, de que nós ainda somos líderes. O Inter só depende de si, não depende de mais ninguém. Em terceiro lugar, o Atlético Mineiro poderia se aproveitar dos tropeços dos times que estão acima dele na tabela de classificação, mas o Galo também não venceu. O time de Jorge Sampaoli ficou no empate em 0-0 com o Fluminense no Maracanã. Ao final do jogo, o treinador argentino tentou explicar por que o Atlético não é tão bom fora de casa quanto dentro do Mineirão. Eu acho que convicção, decisão para... Eu acho que convicção.
decisão para completar as situações que o time cria. Em casa, somos uma equipe muito agressiva. Fora, nos falta um pouco dessa agressividade. Eu acredito que o time é muito jovem e acredito que essa juventude no time que está disputando grandes coisas com grandes equipes no campeonato está atrapalhando um pouco. Pelea com time tão importante, obviamente que nos está custando um pouco. O São Paulo também não conseguiu vencer na rodada. O tricolor paulista ficou no 1-1 com o Ceará no Morumbi e agora está a 7 pontos do líder internacional. O técnico interino Marcos Bisoli diz que a vitória vai chegar e espera que ela venha logo no duelo diante do Grêmio. Ela vai chegar, com certeza ela vai chegar. Pode ser domingo contra o Grêmio, pode ser domingo contra o Grêmio, mas ela vai chegar. Então, com trabalho, ânimo, dia a dia, respeito, carinho, a gente consegue mudar uma sequência realmente de situações negativas. Os outros jogos da última quarta-feira foram confrontos diretos. O Fortaleza fez 3-0 no Vasco e se distanciou da zona do rebaixamento, enquanto o Cruz Maltino fechou a rodada no Z4. Na luta por uma vaga na pré-Libertadores, Corinthians e Atlético Paranaense se enfrentaram na Neoquímica Arena e empataram em 3-3. Com o resultado, o Timão fica ainda 2 pontos à frente do Furacão. Rádio e futebol, 2 paixões em conexão. Uma parceria da CBF e da agência Rádio Web. Com informações do Campeonato Brasileiro Série A, Cadu Macri. O que acontece na sua cidade, no seu bairro, na sua rua e na sua região. A informação é prioridade no Jornal da Manhã. Jornal da Manhã, 7h27. Alexandre Garcia, bom dia. Bom dia. Dá pra gente adiantar os assuntos que foram conversados entre Paulo Guedes, presidente da Câmara, presidente do Senado, assuntos que foram levantados também na reunião ministerial, sobre o auxílio emergencial. Seria, isso ainda é informação não confirmada, por 3 meses, no valor de R$200 a R$250, um reforço de R$50 também por 3 meses no Bolsa Família. Isso seria possível porque ia dar um reflexo de 20 bilhões nas contas, ia subir só um pouquinho em décimos de percentual a dívida pública brasileira, dívida interna pública, né? E seria possível não furar o teto, incluindo isso na PEC do Pacto Federativo, estabelecendo condições de limites, de emergência. Então, isso está caminhando. Outra coisa que começa a caminhar é o orçamento. E aí a gente fica arrepiado ao saber por que estamos no 42º dia do ano e ainda não temos orçamento de 2021. O governo tem que usar só usou em janeiro 1/12 do orçamento do ano passado. E está muita gente preocupada aí com folha de pagamento. E por que ficou parado? Agora a gente descobre. Né? Ontem, a deputada Flávia Arruda, mulher do ex-governador e ex-senador José Roberto Arruda, representante do Distrito Federal, foi eleita presidente da Comissão Mista do Orçamento. E se instalou a comissão. Por que não se instalava? Porque o presidente do Senado tinha outro candidato à presidência da Comissão Mista de Orçamento, o deputado Elmar Nascimento, do partido dele, do DEM, da Bahia. Então não instalou e não saiu o orçamento, por causa disso, por uma birra. É incrível, assim como lá na Câmara, o que foi decidido ontem na Câmara, né, por votação de 339 a 114, a autonomia do Banco Central, que estava parada lá porque o Rodrigo Maia estava birrento que ele queria ser reeleito. E aí para tudo. Incrível. A autonomia do Banco Central já leva um oxigênio para o mercado, né, que vai saber que não vai ter influência política nem do ministro da Fazenda, ministro da Economia, nem do presidente da República, na política monetária. Na defesa da moeda, contra a inflação, na distribuição do crédito, na política de crédito com a variação da taxa básica de juro.
um presidente e 8 diretores. Para mexer com eles, vai ter que ter licença do Senado. Vão ter mandato fixo de 4 anos, que não vai coincidir com o mandato do presidente da República, né? Então, essas coisas estavam paradas lá, né? Enquanto outros assuntos, por exemplo, a deputada federal Clarissa Garotinho, que é filha da Rosinha e do Antony, ambos foram presos e foram governadores do Rio de Janeiro, ela tem um projeto de lei para incluir no calendário de datas comemorativas nacionais o Ano Novo Chinês, de 21 de janeiro a 20 de fevereiro. Então, ficam tratando de coisas assim, né? Bom, vocês todos devem saber que deu 7-0 no Tribunal Superior Eleitoral, unânime, portanto, rejeitando uma ação do PDT, porque não tinha prova, não existia o crime, não tinha nada, né? O PDT se baseou numa reportagem da Folha de São Paulo para dizer que a chapa Bolsonaro-Mourão tinha que ser cancelada, portanto não valeu a eleição, né? Porque eles tiveram ajuda de empresários do varejo que teriam pago esses disparos na rede social contra o PT. Só que não tem prova nenhuma, não tem nada. Os votos mostram, não tem fato, não tem prova, não tem crime. Aí deu 7-0. Agora, se perdeu tempo, quem vai pagar a justiça por todo o trabalho que teve? Demorou 2 anos para ver isso. Imagina se fosse o resultado contrário. Depois de 2 anos de governo, dizer, olha, não valeu. A chapa não podia ter sido registrada. É uma coisa incrível. Essas coisas que a gente vê aqui no Brasil meu Deus do céu, né? Devia haver uma multa por ocupar a justiça por questões assim que são nada mais que vento, né? Bom, e para encerrar, só para lembrar que Dória e Rodrigo Maia parece que estão implodindo o PSDB, com as ambições dos dois. Fica aqui o registro, vocês vão observando o que está sendo feito no PSDB, que está reagindo, claro, aos dois, né? O Rodrigo Maia se implodiu lá na Câmara, né? Tentou implodir o país, paralisando muitos projetos importantes que agora estão andando. Aí foi chamado pelo Dória, mas já está, o pessoal tradicional do PSDB, ele chegou lá pedindo a expulsão do Aécio e quer mandar no partido. De Brasília, Alexandre Garcia. Você ouviu na 101 FM e Prudente AM 1070, Jornal da Manhã.